Fala, Tanaka! E a reunião do Copom é amanhã, mas a taxa de juros já subiu e você nem se ligou ainda. E dessa vez com muito mais na cara. Tanto é que muitos bancos, casas de análise já estão precificando a reunião de amanhã com subindo pelo menos 1%, Tanacão. Isso é muito, mas muito pesado. Tanto é que eu tô até me sentindo um agiota emprestando dinheiro pro governo a 14,91. E a J, vocês estão ligados, né? Tem um ótimo retorno, mas também tem um risco de não receber. E aí você tem que matar o caboclo. Mas, de fato, a taxa tá muito alta. O tesouro pré-fixado tá de 27 está subindo muito, Tanacão, pagando 14,91. Investimento mínimo para quem reclama que não consegue ter dinheiro para investir também, ó, 7,52. E isso com certeza vai gerar uma geração muito grande de novos menzinhos, novos Enzos do meu amigo Fausto. Vou deixar até aqui um vídeo onde eu entrevistei o Fausto Carvalho, que é meu amigo já há muitos anos, antes da fama desse cabelo loiro maravilhoso aqui dele. Mais tesouro pré-fixado e NTNB alta vai fortalecer muito quem, ó? Sempre os ricos, os novos Enzos. E a base, como eu falei para vocês, de quem investir agora vai estar vindo muito forte. Inclusive, Tanacão, e fez com que até o Armínio Fraga, que é o economista que fez o quê? O Hélio, eu vou mostrar para vocês logo menos, que ele tá falando que provavelmente essa decepção com o pacote fiscal alimentou os temores de dominância fiscal. Eu vou mostrar para vocês também o que é essa dominância fiscal e como isso pode ser perigosíssimo para nós, meros mortais, que investimos, inclusive, Tanacão. Então a gente teve aqui, ó, esse aqui é o primeiro, o jeito de você saber, Tanacão, para onde vai essa taxa de juros. No seu home broker você pode colocar aí DI1F25, você vai ter esse vencimento. DI1F26, você vai ter esse vencimento dos juros futuros. E lá, olha como já está sendo precificada a taxa de juros, ó, 14,98, quase 15% em 27, o que vai de encontro com a informação que eu mostrei para vocês um pouquinho antes do Tesouro Direto já está pagando esse valor, porque aqui mostra sempre, ó, tá vendo, ó, para onde vai a taxa de juros. Obviamente que isso pode ser para cima quando está tendo muito risco ou sensação de risco, que é exatamente o momento que a gente se encontra agora, e também ela pode ir muito para baixo quando tudo está mais tranquilo e perene, que infelizmente não deve acontecer, pelo menos no curto prazo. Eu fiz esse vídeo também muito inspirado nos comentários da Tanaquinha, onde eu fiz um vídeo sobre os fundos imobiliários, sobre o momento de investir nos fundos imobiliários. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, que eles estavam falando assim, ó, depois de quarta os FIIs vão derreter com a nova alta da Selic. Não vou comprar agora, vou esperar a Selic subir. Então, quando a Selic sobe é porque o DI futuro já subiu muito e quase tudo já foi precificado nesse padrão de taxa de juros de 14% e quase 15%. Então, o Tanaka, quando espera uma reunião do Copom, por exemplo, para poder definir os seus investimentos, ele já está atrasado, Tanacão, porque, obviamente, pode fazer com que a taxa Selic suba mais, dependendo da comunicação que vai ser feita após a reunião. Tem que olhar a ata para a gente saber, mas é bem provável que traga um tom mais tranquilo para não trazer mais estresse ainda pro DI futuro. Lembrando que vai ter troca do presidente do Banco Central e aí o grosso pode ficar mais grosso ainda. Mas vamos lá de novo aqui. Vocês entenderam? Ó, coloca aí no seu home broker, ó, DI1F, que é o vencimento de janeiro, e aí você coloca o ano 26, 27, 30, 31, 35, enfim. Todos os que vocês podem colocar aí para vocês acompanhando essa métrica aqui do DI futuro, Tanacão. E aí a gente tem aqui novamente o slide mostrando aqui o temor de dominância fiscal, mas vamos entender um pouquinho o histórico desse meninão aqui e como isso pode ser bom para ele, diferente de outros seres humanos que fizeram era embaixo da mesa. Então aqui, ó, a gente tem aqui a decepção com o pacote alimenta temores de dominância fiscal. Saiu essa notícia 9/12, às 5 horas da manhã, inclusive. E quem falou isso aqui foi o meninão Armínio Fraga, que foi ex-presidente do Banco Central na época do FHC.
E o Armínio Fraga fez o quê? Ó, vou votar no Lula, Tanacão. Botou a verruguinha na mesa. Eu vou mostrar, como eu falei, porque como isso pode ser bom para um cara desse. Ele novamente, o Armínio Fraga, sobre o PT. Alguma coisa eles devem ter aprendido. Sabe de nada, inocente. Corta a fita. O que aconteceu, meu Deus, sai da terra. E ele, inclusive, falou ainda em 2024 que não se arrependia de ter votado em Lula, mas esperava mais. E olha quem se arrependeu aqui, Tanacão. Stuberger, gestor do Fundo Verde, também votou no PT. E ele, ao contrário do Armínio Fraga, já se penitenciou muito por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal. E aí o que acontece é porque, para esse cara aqui, que é gestor de fundo, aí sim uma situação horrível como a que a gente está vendo, lasca tudo. Se liga na quantidade de cotistas que desabou, tá vendo, Tanacão? Desabou. Olha aqui a quantidade de valor investido, desabou também. Então, para esse cara que é gestor, sim, faz muita diferença um governo horrível que afugenta dinheiro dos investimentos, principalmente em fundos multimercados que tentam ganhar do CDI e que muitas vezes acabam perdendo, porque o CDI aqui no Brasil é fortíssimo, vocês estão muito ligados. Agora, para o Armínio Fraga, que é economista, aí sim, ficar quando tiver pior, melhor, porque aí ele é lembrado sempre, consegue dar mais palestras, consegue vender mais coisas, Tanacão, porque ele é economista, acaba vivendo um pouquinho de crise, porque quando tudo tá bom, lindo, maravilhoso, fácil de investir, ninguém quer saber a opinião de ninguém, Tanacão. E também um outro cara que sofreu bastante, assim como Stuberger, foi aqui, ó, a matéria aqui, ó, empresário que deu 1 milhão para o PT, desabafa, estamos ferrados, que é o Rubens Ometo, dono da Cosan, Tanacão. E aí, obviamente, que as alternativas da Cosan para a desalavancagem, o motivo da pressa, olha do meninão aqui, ó. Dívida alta, juros em elevação, impostos, o inferno astral da Cosan de Rubens Ometo. Então, para esse cara aqui é o contrário, tem que estar as coisas lindas, maravilhosas. Inclusive, já fiz um vídeo mostrando também qual era o problema da Cosan, que tá barata, muito barata, tá ficando mais barata ainda, mas pode continuar barata durante muito tempo, se os juros continuarem muito altos como estão. E olha o que ele falou recentemente. Vejo tudo isso e vejo com muita clareza, mas me deixa muito preocupado. Porque você, como presidente do Banco Central, se é a mesma coisa que você está dirigindo o automóvel, você está dizendo que você pode brecar, acelerar, você não pode virar a direção. E se você está vendo o carro indo num lugar que não seja desejável. Precipício. Então, eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? de não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então, o que vai acontecer? Os juros vai subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar. Olha, perigo, ele não vai conseguir, como eles são inteligentes, eles não vão fazer isso. E isso vai gerar depois uma inflação de demanda, porque você não vai ter produtos. Fora a inflação. Você vai resolver o problema da inflação de curto prazo, numa inflação... Eu estou entendendo a sua situação, mas o que eu estou querendo entrar é que aí nós, como líderes, como políticos, temos que trabalhar para fazer um convencimento para ajudar. Ainda não falou. Nessa taxa de juros, agora, eu me assusto. Você admira o seu trabalho, também gosto de você, não tanto quanto ele, mas gosto de você. É uma paixão menor, mas eu me preocupo. Você vê como é bom essa fase um mês antes de você assumir, né? Você ainda tem... Vamos ver daqui a um tempo. Não, é uma coisa que nós estamos... Desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. E é uma pena, o país tem tudo...
de bom, tem reserva, tem energia, tem empresários brilhantes, tem todo mundo que quer trabalhar, tem todo mundo que quer empreender, mas é só acelerar ou brecar. Você precisa começar a virar a direção. E quando você quer virar a direção, qual é a reação dos políticos? E aí eu te pergunto, hein, meu? Olha aqui, a reação dos políticos é, ó. Olha o passarinho cantando, que coisa Olha lá. bonita. Ó o passarinho cantando. E agora vai entrar o grosso. Vai começar a crescer. Vai entrar o grosso. Dentro de cada trabalhador, o mais Esse meme é muito bom. E aí, basicamente, Taracão, vocês entenderam o rolo que é? Então, você vê, todas as pontas já estão bastante preocupadas. Eu vou explicar o que é dominância fiscal logo agora. Então, ele falou de fato que essa decepção com o pacote fiscal alimenta temores de dominância fiscal. O que é essa dominância fiscal? É quando o aumento da taxa de juros já não surte o efeito esperado, que é baixa da inflação, inclusive piora. Isso tem até um ciclo, movimento, que eu vou mostrar para você agora, Itanacão, para você abrir esse olho, porque não necessariamente vai aumentar a taxa de juros eternamente vai conseguir segurar a inflação. E novamente falei para vocês, tem um aumento ali, que aí você vai aumentar a taxa de juros e isso vai piorar ainda a situação fiscal, que é isso que o Armínio Fraga falou agora para nós, Tanacão. E ó, como funciona esse ciclo aqui, ó. Alta na taxa de juros pode deixar de ser eficaz para combater a inflação. Então, o primeiro ato desse ciclo todo é o quê? O Banco Central sobe a taxa básica de juros para conter a inflação. Exatamente o que a gente está vivendo agora. E se liga só como está alta agora o boletim do relatório Focus. Inclusive está tudo azulzinho, ó. IPCA, o PIB, o câmbio, a Selic, tudo está subindo aqui, que é uma beleza. Mas a inflação, ó, 4,84. E aí depois que tem esse movimento para conter a inflação, que é esse aumento aqui na taxa de juros, que é talvez esses quase 15% aí que estão falando lá na frente, a gente tem aqui esse novo ciclo aqui. Então a gente já está tendo esse aumento na taxa de juros. Depois o ciclo 2 é dívida em alta, o aumento dos juros eleva o custo da dívida e, consequentemente, o endividamento do país. E por isso que eu falei que eu acabo me sentindo um agiota emprestando dinheiro para o Brasil, porque tá de fato, tá muito gordinho, tá muito bom emprestar dinheiro para o país agora. Pode melhorar, inclusive, tá bom? E aí quer dizer que o país vai estar mais lascado ainda. Mas tá muito bom, inclusive, fazer esse movimento. E olha aqui, ó. A taxa de juros, então, disparou aqui, segundo o relatório do BTG, chegando a 16%. Esse aqui, ó, é a previsão do BTG, que a taxa de juros deve ficar em 14,15, inclusive, em todo 2025. Esse aqui é o relatório Focus, que sobe aqui agora, né? Chega a quase 14, depois a expectativa para 25 é 13,5, que é bastante gorda também, inclusive, Tanacão. E aí depois a gente tem aqui, ó, esse câmbio altíssimo que eu mostrei para vocês, que é o grosso vai entrando, que é essa parte aqui, ó, dólar fecha a 6,8 e renova o maior valor da história, Tanacão. E nesse dia a bolsa subiu 1%, porque Vale disparou quase 6%, com o anúncio da China, inclusive, ó, de novo. Olha o passarinho cantando, que coisa Ó o passarinho, ó o dólar. E ó o grosso. E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, Tanacão. O negócio tá tenso. E aí depois a gente tem, por último aqui, essa inflação altíssima, na verdade. Por quê? Porque a desvalorização do câmbio, entenda-se aumento do dólar e desvalorização do real, provoca um aumento da inflação, fazendo com que a alta da Selic não tenha o efeito esperado. Mais uma vez, o BC será obrigado a subir os juros se quiser conter o avanço. E aí a gente já vai para cá. Sobe de novo, que aumenta a dívida, que faz valorizar o câmbio, que faz aumentar a inflação. Então essa história de que a gente não come dólar é muito bonita, mas no final do dia quem se lasca é, novamente, como eu falei para vocês, o pobre. Meus clientes, que não sei se todo mundo sabe, mas japonês é sócio de uma corretora, EQI Investimentos, inclusive se você precisar de ajuda EQI, vai estar aqui embaixo, quer ajuda com assessoria e você tem uma segunda opinião médica para começar 2025 bombando aí e de graça, tá bom? Então eu troco uma ideia aí com o pessoal da EQI Investimentos para a gente ver como a gente consegue te ajudar no fim do dia. Os meus clientes, para quem não sabe, também eu atendo clientes acima de 10 milhões de reais,
a gente está fazendo um verdadeiro trico e novamente fazendo uma nova geração de Enzos, de falsos não, Jorginhos, porque o falso é muito trabalhador. Nova geração de Jorginhos, porque nesses momentos quem tem grana aproveita para ir montando posição em fundo imobiliário, em ações, comprando renda fixa linda, maravilhosa e carregando eternamente esses títulos, Tanacão. Então, a gente vê que, de fato, o Lula acaba sendo, novamente falando aí, o pai dos ricos, como eu sempre trago aqui para vocês, essa relação de Lula e riqueza, Tanaka. E nessa, falando de inflação também, ó, só para vocês terem uma ideia, a inflação 2024, quando disparou? Olha aqui também a de 25 e a de 26. Olha como estava tudo minimamente bonitinho até aqui novembro. Depois, flau, disparou efeito Elon Musk. Só que, infelizmente, esse foguete não está dando ré. E aí a gente provavelmente vai terminar 2025 acima da meta da inflação, infelizmente. E aí, obviamente, vamos esperar uma cartinha gostosinha do caso do Galípolo agora, presidente do Banco Central, explicando por que da meta ficar acima da inflação para o Haddad, que não, na regra não muda nada, mas tem esse movimento. E como eu já mostrei para vocês, a Selic terminal de 2025 deve ser 14,5, Tanacão. É exatamente isso, olha que loucura demais. Novamente, quando é bom montar as posições, é sempre que o DI, aquele que eu mostrei para vocês no começo dessa tabela aí, ele sobe muito ou cai muito, né? Que aí dá para você montar a posição ou dá para vender também em movimentos de estresse. Fiquem muito ligeiros. E se perguntem para os assessores de vocês, tá pensando em vender? Agora provavelmente a resposta vai ser não. Mas sempre que possível, procure o seu assessor e fala, mano, será que eu estou pensando em vender aqui meu crédito privado, meu tesouro direto? Dá para fazer um ágio bom? Dá para a gente alocar? Porque é extremamente bom esse movimento, Tanacão. Então espere. Taxa Selic, segundo o BTG, o relatório vai estar aqui embaixo na descrição também para quem é mais técnico, mais avançado e gosta de ver números e dados e essas teorias. Para o mero mortal acaba não importando tanto não, e é só um número mesmo. E aí, será que vale a pena a gente investir agora em renda fixa então, Japão? E vale, porque ó, os títulos de inflação, por exemplo, com esses taxas de IPCA mais quase 7%, essa taxa só foi vista em 5% do tempo desde 2010. Então, nos últimos 14 anos, pelo menos, só 5% do tempo você teve essa oportunidade de você conseguir investir bem. Como eu falei, não quer dizer que isso vai piorar e aí, consequentemente, as taxas vão aumentar? Não quer, mas aí é bom você ir comprando aos poucos. Compra um tirico agora, um tirico depois, um tirico mais para frente, vai montando a sua posição em renda fixa. Tesouro Direto, NTN-B pré-fixado, principalmente porque aí vocês conseguem fazer marcação ao mercado junto com o debêntures, CRIs e CRAS, que aí obviamente você tem que analisar o crédito bonitinho, mas tem gente já pagando IPCA mais 10 já um bom tempo e tá lindo, maravilhoso, com baixo risco de crédito, tá bom? Ou baixo risco de crédito não, mas pelo menos com muitas garantias, né? Porque o crédito é sempre tenso a gente avaliar essa característica aí de baixo risco de crédito, mas teve recentemente emissores muito bons, AAA emitindo IPCA mais 7, então o que é muito lindo e maravilhoso. E eu trouxe para vocês também agora essa calculadora de taxas para você calcular também se vale a pena investir num isento ou alguma coisa com imposto de renda. Às vezes tem uma ilusão grande para quem investe em títulos isentos e às vezes com imposto de renda vale mais a pena nessa calculadora agora. Eu vou mostrar para vocês também quanto tempo vai dobrar o dinheiro do Tanaka que vai investir agora. Então essa tabela aqui é da EQ Research, vai estar aí embaixo para você o download bonitinho, EQ Research. Aqui você consegue mudar a classe do ativo, tá vendo? A CDB, CRI, CRA, LCI, LCA, isentos e não isentos. E aqui você consegue modificar se é pós, pré ou IPCA+. Aqui você coloca as prerrogativas da taxa de juros, da inflação também. Eu coloquei já 12 e 25 aqui só para vocês terem uma ideia. Então, o CDB pós-fixado, por exemplo, ele vai rodar aqui ó, a 12,05, um pré-fixado que é CDB por ter imposto, na verdade. Aqui a gente colocou o mínimo imposto de 15%, é só modificar a data que também modifica essa tabela de imposto aqui. Já vai rodar 10,4, então você tem que achar algum título que está pagando 10,4, você já tem essa equivalência aqui, ó, e o título isento IPCA+.
E aí, se você pegar um pós-fixado, por exemplo, aqui de 12,5, você já vai conseguir pegar bonitinha essa taxa líquida já de 12,05, Tanacão, o que é lindo e maravilhoso para você que é investidor e consegue pegar isso que está pagando quase 1% ao mês isento de imposto. Então vocês conseguem ver aqui qual é a melhor alternativa, se é um pós-fixado, por exemplo, um CDB, quanto ele vai te entregar líquido já. Então, se você conseguir pegar, por exemplo, uma LCI que está pagando 102, já é equivalente a um CDB que está pagando 120%. Aí você consegue, todo dia às 10 horas, entra na sua corretora que tem muito título negociado no secundário, com taxas muito boas, inclusive, melhor do que o mercado normal. Só que é uma correria, acaba em menos de 1 minuto, títulos bons. Para quem tem muita grana, é quase impossível pegar no mercado secundário. Agora, quem tem pouca grana, está montando posição ainda, você vai achar muita coisa boa. 10 horas da manhã, nota dica do Japão, entra na sua corretora, renda fixa, vai ver muito secundário e vai ver os títulos acabando em menos de 1 minuto, Tanacão. E aí, depois você que vai aqui, você já descobriu isso aqui bonitinho, não é verdade? Aí você vem aqui, o site está aqui embaixo também, no Investir e Coçar, tem uma calculadora de juros compostos. Eu coloquei aqui a taxa de juros terminal do BTG, e para você ver, você investe R$100 mil, em 5 anos você já dobrou o seu capital praticamente. Você bota 6 anos para garantir, que aí tem o imposto de renda ainda, né? Se você não conseguir 14,50 isento, que é muito difícil, você já dobrou e tem o imposto de renda bonitinho, já tem dobrado o seu capital aqui. Só que tem títulos, por exemplo, hoje em dia, alguns CDBs estão pagando 16% já, Tanacão. Aí sim, em 5 anos, você consegue dobrar o seu capital. Loucura, né, Tanaka? Então, como eu mostrei para vocês, é muito importante você focar nessas horas e montando posições, né? A maior parte, obviamente, seria em pós-fixado, porque não se sabe para onde vai a taxa de juros. Não dá para duvidar do nosso governo atual. De repente, as taxas de juros disparam e vão para 20%, 25%, que não aconteceu ainda, mas vai que vai. Olha a Argentina do lado, aconteceu, foi para 100 e poucos por cento. Essa dominância fiscal pode fazer também com que tenha maior aumento. Acredito eu que isso não deve acontecer, né? Mas, como eu falei, isso nunca dá para duvidar aqui no nosso Brasilzão velho. E por falar nessa estatística de 5%, por exemplo, quando eu mostrei para vocês de um tesouro direto que está ótimo para investir, uma estatística de tempo, eu fiz um vídeo onde eu mostrei também quais os melhores fundos imobiliários para você investir e por que também está numa janela muito boa para você investir em fundos imobiliários que só tiveram nesse patamar de preço em 6% do tempo, Tanacão. E aqui do outro lado eu estou colocando um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar, para você que está percebendo que o barco aqui está meio furado e já investe lá fora ou está investindo lá fora para comprar ETFs que pagam dividendos perenes, gostosinhos mensalmente para você.